Enquanto os irmãos estão de pé, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Vai ser a partir do primeiro capítulo mesmo. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler ali a partir do versículo 9. Uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor, a sua palavra sempre se renova nos nossos corações. Glórias a Deus que a palavra do Senhor ela é a mesma, ela não muda, ela não sofre variação com o tempo, mas no nosso coração ele é renovado pela palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o versículo 9, diz o seguinte: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiserdes dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada, e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher errante. Estava orando daquele modo, e até agora, pois, estou muito triste e desesperada. Versículo 17. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance a graça diante de ti, que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Amém? Irmãos, todos os anos, todos os israelitas, eles se reuniam para se apresentarem a Deus. Eles se reuniam para um tempo de adoração, um tempo de ofertas, um tempo de sacrifício ao Senhor. Deuteronômio 16:16 diz o seguinte: que 3 vezes por ano os homens se apresentavam ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião das festas do pão sem fermento, das festas das semanas e das festas das cabanas. Nenhum deles deveria apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Josué 18:1 diz o seguinte: que toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Meus irmãos, a tenda do encontro era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. A tenda do encontro era o lugar onde as pessoas elas se reuniam para adorar ao Senhor. E nestas idas às celebrações, Eucana, marido de Ana, ele sempre entregava uma porção dobrada ao Senhor em favor da sua esposa. E porquanto grande era o amor de Eucana pela sua esposa, por Ana, mesmo Ana sendo uma mulher estéril, mesmo Ana sendo uma mulher que não podia gerar filhos. Meus irmãos, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, 28 diz o seguinte: que Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Em Salmos 127:5 diz o seguinte: que os filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente do Senhor. Então, meus irmãos, Ana, ela estava vivendo o outro lado da moeda. Sabe, uma mulher fértil, ela é vista com bons olhos. Entre os israelitas, ela era vista como uma bênção.
Já a mulher estéril, ela já era vista com maus olhos. E o desejo de toda mulher israelita, o desejo de toda mulher no passado, assim como eu creio que a maioria do desejo de todas as mulheres no dia de hoje, é ser mãe. Tem o desejo natural de gerar um filho. Então, meus irmãos, enquanto muitos estavam ali naquela festa, e aquela festa ela durava 7 dias, enquanto muitos estavam ali celebrando tudo o que Deus havia feito por ele, pela provisão, por tudo que Deus tinha dado sobre a sua vida, Ana, ela vivia um contraste. Ana, ela carregava em seu coração uma profunda tristeza por não poder gerar filhos. E ainda por cima, meus irmãos, Ana, ela enfrentava provocações de Penina, uma segunda mulher de Eucana. Mas aí fica uma pergunta: pode isso, igreja? Uma segunda mulher? Como diz o comentarista, pode isso, Arnaldo? Uma segunda mulher? Meus irmãos, assim, bem resumidamente, assim, em linhas gerais, no Antigo Testamento, a poligamia, que quando um homem ele tinha 2 ou mais mulheres, era praticado por diversas motivações. Uma delas era para estabelecer aliança política, aliança entre reis. Reis se uniam com filhas de outros reis para terem terras, para possuírem exércitos, para serem fortalecidos. Também havia poligamia para aumentar a descendência de um homem, pois naquela época, quanto mais filho um homem tivesse, melhor ele seria visto por todos, melhor ele seria comparado entre os outros. E também, meus irmãos, sempre recorria à poligamia quando a primeira esposa era estéril. Então, eles recorriam à segunda esposa, à terceira esposa. Então, esse era o motivo pelo qual acontecia a poligamia naquela época. Mas é importante nós entendermos que isso nunca foi a intenção original de Deus para o relacionamento conjugal. Isso não veio do coração do Senhor. Isso não estava nos planos do Senhor. Então, diante de tudo isso, a melhor maneira de tratar este assunto é que Deus jamais o aprovou. E Ele não aprovou, mas Ele tolerou, Ele permitiu tal prática como uma medida temporária, por causa da dureza do coração pecaminoso do homem. Então, em 1 Coríntios 7:2 diz o seguinte: porém, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher o seu marido. Efésios 5:31 diz o seguinte: o homem deixará pai e se unirá à sua esposa, os dois serão uma só carne. Irmãos, não há espaço para uma terceira ou para uma quarta pessoa no casamento. Hoje é apenas o casal, homem e mulher. Deus ele não aprova, Deus ele não permite uma terceira ou quarta pessoa no relacionamento. Então, meus irmãos, diante de tudo aquilo que Ana viveu, nós podemos tirar algumas lições para nós nos dias de hoje. O versículo 10 aí, de 1 Samuel, diz o seguinte: e com a alma profundamente amargurada, sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Irmãos, fica uma pergunta aqui: Ana orou a quem? Ana orou ao Senhor. Enquanto ela seguia em oração, ela estava na presença do Senhor. O versículo 13 diz que Ana estava orando silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Meus irmãos, Ana, ela não pegou um megafone, um microfone. Ana, ela não saiu no Zap Zap ou nas redes sociais para espalhar, para falar sobre o seu problema. Aliás, ela estava tão sem forças que durante a sua oração não se ouvia o som da sua voz, apenas se via a sua boca mexendo. Mas a quem a sua oração estava sendo dirigida, ele certamente estava atento para o que Ana estava dizendo em oração. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos orando sem forças,
Sabe, estamos assim, nem sai som da nossa voz, mas aquele a quem nós estamos orando, aquele a quem nós estamos direcionando a nossa oração, certamente Ele está com os ouvidos atentos e ouvindo a cada um de nós, ouvindo a cada um de você. Romanos 8, 26 e o versículo 27 diz que: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meus irmãos, às vezes nós podemos estar tão angustiados, às vezes nós podemos estar tão desesperados, às vezes nós podemos estar tão sem direção, podemos estar tão sem forças para orar, podemos estar sem forças para falar, mas aquele que sonda os nossos corações, Ele sabe qual é o real motivo que está nos afligindo, Ele sabe qual é o real motivo que está nos apertando. Então, meus irmãos, enquanto Ana orava, o sumo sacerdote Eli, ele a viu ali no canto e ele achou que ela estava bêbada, mas quando ele a repreendeu, ele foi até ela a repreender, por acreditar que Ana estava embriagada dentro do templo. Só que Ana disse o seguinte, aí no versículo 15: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Meus irmãos, era isto que Ana estava fazendo. Ela estava quietinha no seu canto, ela estava com o coração amargurado, ela não estava com um megafone ou com um microfone nas mãos, mas ela estava apresentando ao Senhor aquilo que estava afligindo o seu coração. E meus irmãos, e naquele momento, Eli, o sacerdote Eli, ele entregou a Ana o que ela precisava. Ele entregou a Ana uma palavra de Deus, entregou a Ana uma palavra do Senhor: vai-te na paz do Senhor, e que o teu Deus, que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Meus irmãos, e a partir daquele momento, Ana seguiu o seu caminho, e em seu rosto já não havia mais desalento, seus semblantes já não era mais de tristeza. Irmãos, ainda que Ana não havia recebido um filho naquele momento, ainda que Ana ainda não tivesse gerado um filho naquele momento, mas uma palavra mudou e transformou o coração de Ana. Aquela palavra não mudou nada fisicamente naquele momento, mas ela recebeu aquela palavra. Meus irmãos, era tudo o que Ana precisava para aquele momento. Uma palavra vinda do Senhor. O Senhor usou aquele profeta, o Senhor usou aquele sacerdote e dirigiu uma palavra a Ana, uma palavra vinda do Senhor. Meus irmãos, talvez você tenha pedido algo para o Senhor. Talvez nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, sendo conforme a vontade de Deus, sendo conforme os planos do Senhor, sendo conforme tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós, ainda que você não veja acontecer neste momento, mas você já pode sentir aí no seu coração os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que você tem pedido para o Senhor, seja na área conjugal, seja na área da saúde, seja na área trabalhista, já vai começar a gerar dentro do seu coração. Você já vai começar a sentir que algo vai ser transformado, ou que algo já está sendo transformado, quando o Senhor Ele confirma no seu coração todas as suas promessas, tudo aquilo que Ele já prometeu ao Senhor. Meus irmãos, porém, Ana não ficou só no ouvido, sabe? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvir não é o suficiente, é preciso nós voarmos na palavra de Deus. Mas como voar na palavra de Deus? Ver, ouvir, absorver e reproduzir, como nós lemos lá. Ana seguiu o seu caminho, se alimentou
e em seu rosto já não havia mais tristeza. Então, a partir do momento que o Senhor confirma aí no seu coração, como o profeta Eli, como o sacerdote Eli, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, o que você tem pedido ao Senhor. Eu não faço nem ideia do que você precisa neste momento, mas aquele que sonda os nossos corações, Ele sabe, Ele compreende e Ele entende. Então, a partir daquele momento que Ana recebeu a palavra do sacerdote, ela agiu, ela se levantou, ela estava amargurada, ela estava com o rosto entristecido, mas ela se alimentou, sabe? Ela se levantou, ela se alimentou, e no seu rosto já não havia mais tristeza. Ana acreditou na palavra do sacerdote. Ana pegou aquela palavra para ela e já começou a gerar no seu coração um filho, mesmo que não ali naquele momento, mas no seu coração já estava gerando um filho. Meus irmãos, e a partir daquele momento, Ana entendeu, como eu disse, que já estava gerando um filho e que era apenas uma questão de tempo, apenas uma questão de dias ou de meses, mas ela sabia, ela tinha certeza que a palavra do Senhor iria se cumprir na sua vida. E assim eu falo com cada um de você que está aqui nesta tarde, assim eu falo com cada um de você que está nos acompanhando pelas lives, pela rede social. O Senhor já está gerando no seu coração tudo aquilo que Ele lhe prometeu, tudo aquilo que Ele já falou com você, tudo aquilo que é entre você e o Senhor. Meus irmãos, é preciso que nós entendamos uma coisa, tanto nós que estamos aqui no templo, quanto você que está aí na sua casa nos acompanhando. É preciso que você guarde uma palavra no seu coração, mas que você guarde assim no lugar que você sempre tenha acesso. Não largue esquecido num cantinho, guarde, escreva aí num local, num caderno, numa folha de papel, que esterilidade não é um problema para Deus. Esterilidade nunca foi um problema para Deus. Ana, ela era estéril, ela não poderia gerar filhos, mas isto nunca foi um problema para o Senhor. Irmãos, quando Deus falou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirigir-te-á à terra que eu te indicarei, e farei de ti um grande povo, uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Irmãos, há um pequeno detalhe neste texto que faz toda a diferença para a nossa vida. Um pequeno detalhe: Abraão, ele já era casado com Sara. Quando Deus falou para ele sair da terra que ele estava, para ele sair da casa dos seus pais, ele já era casado. Abraão já era casado com Sara, e Sara era uma mulher estéril. Mas isto não impediu que se realizasse os planos do Senhor. Abraão com Sara gerou Isaac. Aí, meus irmãos, Isaac, ele cresceu. Isaac casou-se. Isaac, ele casou com Rebeca. Mas por incrível que pareça, Rebeca também era uma mulher estéril. Também não poderia gerar filhos. Mas só que, cadê Rebeca? Isaac e Rebeca, eles geraram, aquela mulher que não poderia gerar filho, deu à luz a Jacó. E Jacó, meus irmãos, se casou com Raquel, e Raquel também era estéril. Mas só que, como o Senhor fez uma promessa a Abraão, lá atrás, que dele se sairia um grande povo, sabe, meus irmãos, José também gerou filhos. José também gerou filhos. Meus irmãos, então nós vemos que a esterilidade nunca foi um problema para o Senhor. Aquilo que na sua vida aí, você está apresentando ao Senhor, aquilo que na sua vida você está dizendo: Deus,
eu preciso disso. Deus, eu preciso de tal coisa. O meu casamento, a minha saúde, o meu trabalho, o meu emprego. Eu acho que os meus sonhos, que os meus planos não vão para a frente. Acabou-se aqui. Não, meus irmãos, esterilidade nunca foi um problema para o Senhor. Tudo que está nos planos do Senhor, Ele vai fazer com que os seus planos continuem, que os seus planos sigam adiante, sigam em frente e não vai parar como você está. Por isso você precisa confiar no Senhor, por isso você precisa acreditar no Senhor, e eu tenho certeza que Deus está falando aí no seu coração: siga em frente, prossiga, porque o que você está vivendo não tem ou não há como ser parado. A partir do momento que eu disser siga, vá em frente, vai acontecer sobre a sua vida. Então você não vai parar aonde você está, meus irmãos. Meus irmãos, se o Senhor ele já confirmou no seu coração aquele sonho, aquela promessa, simplesmente descanse no Senhor, porque no tempo dele ela vai se cumprir. Veja que Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel ao trono de Israel, da sua unção até chegar ao trono, passou-se 12 anos. E meus irmãos, neste tempo, Davi passou por muitas provações, Davi passou por muitos testes, mas ele alcançou o que o Senhor tinha falado que ia acontecer na sua vida. Meus irmãos, José, entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, também muitos anos se passaram. Não foi fácil suportar tudo o que aconteceu com ele. Foi vendido como escravo, foi parar numa prisão, mas no tempo determinado por Deus, ele chegou aonde o Senhor queria que ele chegasse. Então, meus irmãos, assim também é sobre a minha vida, assim também é sobre a sua vida. Tudo o que Deus prometeu, tudo o que Deus falou no seu coração, vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. Então, nós vemos que Ana, ela confiou no Senhor, ela gerou uma palavra primeiramente no seu coração, e a partir daquela palavra, a partir daquele tempo, foi apenas uma questão de tempo. Ela entendeu que no tempo de Deus, ela geraria um filho, ela geraria aquele filho tão esperado, tão sonhado por ela. Então, meus irmãos, fica uma reflexão para nós aqui nesta tarde, para você que está nos assistindo. Há algo que você já deixou de gerar em seu coração conforme o tempo foi passando? Fica aí para nós pensarmos nisso. Há algo no nosso coração que nós já começamos a deixar de lado, que nós já começamos a deixar para trás, porque o tempo foi se passando? Meus irmãos, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, igreja, de continuar no caminho e não desistir. Se Davi, diante das dificuldades, diante dos problemas que surgiram na sua vida, desistisse, não chegaria ao trono de Israel. Se José, diante de tudo aquilo que ele viveu, meus irmãos, pensa, os seus próprios irmãos o venderem como escravo. Imagina como ficou o seu coração emocionalmente. Aí ele chegou à casa de Potifar, ficou lá servindo, se tornou um grande homem, se tornou uma pessoa conhecida. E quando ele achou que tudo estava caminhando a seu favor, ele é jogado na cadeia, ele é jogado na prisão. E se lá na prisão ele desistisse de seguir os seus sonhos, ele desistisse, parasse para trás e falasse: aqui acabou. Meus irmãos, é responsabilidade, foi responsabilidade dele continuar, é minha responsabilidade continuar, é sua responsabilidade continuar, para podermos alcançar tudo aquilo que Deus já falou ao meu coração, tudo aquilo que Deus já falou ao seu coração. Então, se tem algo que ficou para trás, se tem algo que você até pensou em deixar para trás, eu desafio a você, através da palavra do Senhor, onde nós vimos que esterilidade
não é um problema para o Senhor. O Senhor, Ele primeiramente vai gerar no seu coração. Você neste momento, você vai ficar com o seu semblante transformado. Você vai para a sua casa com a sua mente transformada. Você vai crendo que algo está acontecendo. Você vai crendo que algo sobrenatural, que as mãos do Senhor já está se movendo e que nada vai permanecer como estava. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E você que está na sua casa, colocasse a mão aí no seu coração e nós vamos orar junto. Eu vou orar com você. Sabe, meus irmãos, eu quero orar com você, porque aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado lá no céu, Ele tem todo o poder para fazer os milagres que nós precisamos na nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que estava te angustiando, aquilo que estava tirando a sua paz, aquilo que estava desanimando o seu coração. E como Ana não saiu aí com um megafone falando o que estava causando angústia no seu coração, você possa apresentar ao Senhor. E eu quero fazer ainda mais que isso. Você que está aqui no templo, você que tem algo no seu coração aí que você pensou em deixar para trás, você pensou em desistir, você pensou em parar de lutar, mais uma vez eu reafirmo que é sua responsabilidade seguir no caminho do Senhor. E você que estava pensando em parar, você que como Ana estava sem forças, e eu aqui como um profeta do Senhor, eu quero chamar você aqui à frente. Há espaço aqui. Não se acanhe, não se fique envergonhado. Venha até aqui à frente, que nós vamos ungir as suas mãos e nós vamos orar por você. E eu tenho certeza, meus irmãos, que como Ana recebeu aquela palavra e no seu coração algo já começou a acontecer, certamente aqui na sua vida não será diferente. Certamente você que está aqui no templo e que está apresentando ao Senhor, você não está falando para mim, na verdade eu nem sei o que você precisa, mas você está apresentando ao Senhor. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que aí no seu coração já começou a ser gerado, que aí no seu coração já começou a ter a diferença, que você possa sentir, que você possa ter forças e que você vá para a sua casa com um coração alegre, porque é apenas uma questão de tempo e você vai alcançar aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Gostaria que o obreiro Moisés ungisse a mão dos irmãos e pudesse orar por eles também. E você, meus irmãos, que está na sua casa, você que está aqui no templo, se você não veio aqui à frente, mas tem algo aí no seu coração que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz, apresente ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia. Eu venho te agradecer, Senhor, pela tua bondade, meu Pai. Eu venho te agradecer, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós, meu Pai. O Senhor, meu Pai amado, nos ama de tal forma. O Senhor nos ama de tal maneira, meu Pai, que a sua palavra, ela sempre se renova dentro dos nossos corações, meu Pai. Por isso eu venho te pedir, ó Espírito Santo do Senhor, que essas pessoas que se chegaram até aqui à frente, meu Pai, possa gerar em seu coração, meu Pai, a esperança, meu Pai, possa gerar em seu coração, meu Pai, a certeza e a convicção, meu Pai, que algo está acontecendo, meu Pai amado, que não será mais da mesma maneira, que não será mais a mesma forma, mas que algo, meu Pai, que os seus sonhos, que os seus planos, que os seus projetos, meu Pai, na área da saúde, meu Pai, na área sentimental, meu Pai amado, na área física, meu Pai, na área trabalhista, meu Deus, na área conjugal, meu Pai, não há esterilidade, meu Pai, que o Senhor não possa impedir, que faz com que nós paramos, meu Pai, mas quando o Senhor coloca as suas mãos, meu Pai, nós podemos prosseguir com nossos sonhos, nós podemos seguir adiante, nós podemos seguir em frente, porque é o Senhor, é as tuas mãos santas e poderosas que está tocando agora, meu Pai, que está fazendo, meu Pai, que cada pessoa, meu Pai, venha gerar a esperança, meu Pai, venha gerar um sonho, meu Pai, venha gerar um avivamento, venha gerar uma restauração,
aquilo que ela necessita para continuar a caminhada, para continuar a sua jornada, para seguir em frente, não desistir. Por isso, meus amados, meus irmãos, tanto vocês que estão aqui à frente, como você que está na sua casa, é sua responsabilidade seguir adiante, é sua responsabilidade seguir em frente. Se você se prostrar, se você parar, se você não andar mais à frente, nada vai acontecer, tudo vai permanecer da mesma maneira, tudo vai ficar como está. Mas se você se alimentar da palavra do Senhor, se você receber a palavra do Senhor, se você sentir aí no seu coração a confirmação do Espírito Santo, mesmo que você não esteja vendo agora nas suas mãos, mesmo que ainda não seja palpável, mas eu creio em o nome do Senhor Jesus, que já está gerando, e que numa questão de tempo, no tempo determinado pelo Senhor, você dará a luz aos seus projetos, aos seus sonhos, a tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olá, gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.